Graça e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia aí em Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Nós podemos resumir aqui que nós podemos observar o amor e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida em cada detalhe, Ele trabalha ao nosso favor, amém? Ainda que coisas aconteçam, Deus, Ele tem cuidado de nós. Nós, no mundo, teremos aflições, mas Jesus, Ele está do nosso lado. Ele é quem nos carrega, Ele é quem pega em suas mãos e nos levanta. Ele disse que nós temos muito mais valor do que pássaros, do que erva do campo. Nós podemos confiar nesse Deus que cuida de nós, amém? Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno, Senhor da terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a Bíblia nos relata uma tempestade que veio sobre aquele que estava sobre a rocha e um que estava sobre a areia. A casa que estava construída sobre a rocha e a casa que estava construída sobre a areia. O interessante dessa passagem é que a tempestade veio para as duas. E a tempestade muitas vezes vai chegar até nós, queridos. Essa é uma verdade triste. Vivemos num mundo que jaz no maligno, no mundo caído, e ela vem sobre nós. Vem sobre qualquer pessoa, seja ela rica, seja ela pobre, ela vem. Mas a boa notícia é que aquela que está sobre a rocha, essa permanece. A rocha nossa é Cristo Jesus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta. Eu não sei o que você está passando. Se você está sobre a rocha, a tempestade vai passar. E você vai permanecer em Cristo e sair vitorioso. É a graça de Deus é o favor que nós não merecemos. Então você pode glorificar,
porque na sua vida está indo tudo bem até esse momento. Então glorifique, se alegre nele, porque Deus é bom. Há perdão de Deus sobre nós, a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas, amém? Às vezes nós perguntamos assim: Deus, por que coisas ruins acontecem com pessoas tão boas? Mas essa nossa pergunta está muito errada. Na verdade, a gente deveria perguntar assim: por que coisas boas acontecem com pessoas tão ruins? Queridos, não há bondade em nós que não seja de Cristo Jesus derramada sobre nós. É a graça de Deus, é o sacrifício de Jesus lá na cruz que Ele fez, que nos faz humanos. Essa bondade que nós passamos às outras pessoas que temos, é graça de Deus. Se não fosse, como Ele mesmo disse, o mundo jaz no maligno. Não importa o que façamos, se nós cantamos bem, se eu estou aqui, não importa, se a graça de Deus não estiver sobre as nossas vidas, nada muda. Nós não construímos, nada é belo, se não for a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E a pergunta que fica é: como Deus pode nos amar? Sim, Ele nos ama. Ele, na sua graça e infinita misericórdia, enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter vida, amém? Esse é o nosso Deus, é esse amor infinito, é essa graça sobre nós que nos faz ter vitória todos os dias. E a vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre o inimigo, amém? Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu lugar. Quando a canção fala assim, é minha alma soluça, quando eu percebo o contato de seus olhos, provavelmente vai estar se referindo àquela passagem bíblica em que Pedro, ele fala, tem uma conversa com Jesus, e aí ele fala: não, Senhor, eu não vou te deixar, eu vou com o Senhor até o fim. E Jesus fala para Pedro: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E se eu não me engano, é lá em Lucas que vai narrar isso, em que quando a palavra de Jesus se cumpriu, em que ele disse que não ia negá-lo, mas ele negou, e o galo cantou, Pedro olha para Jesus, Jesus está olhando para ele, então ele sai chorando amargamente. Mas aquele olhar de Jesus estava dizendo assim para Pedro: Pedro, eu já sabia, eu conheço as suas fraquezas, eu te amo e eu vou te levantar. Tanto é que depois ele levanta Pedro, ele tem um encontro com Pedro, você pode ler isso na sua casa. Esse amor incondicional é que nos guarda, é que cuida de nós. Esse amor de Jesus pelas nossas vidas, amém?
Graça e paz, irmãos, boa noite. Na mesma reverência, vamos continuar. Neste momento, nós vamos ter um momento de oração, clamar ao Senhor por todos aqueles pedidos, que estão ali no nosso grupo, também por aqueles que têm passado por momentos difíceis. Nossa gratidão por estar assistindo, que você possa sentir o cuidado do Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez, ó Deus, como Tua igreja, como Seus filhos, ó Deus. O Senhor conhece a necessidade, Deus, de cada coração, de cada vida, Senhor, que está aqui, de cada um que está no seu lar. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, neste momento, pela família do Breno, ó Deus, que o Senhor derrame do seu conforto, Senhor, sobre essa família que perdeu o seu bebê. Deus, esteja com essa mãe, com esse pai, Senhor, que tem sofrido, ó Deus, que tem passado por este momento de luto. Que o Senhor possa, Senhor, estar sustentando, Senhor, essa família, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que neste momento, Senhor, palavras, Senhor, não consolam, mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele consola. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, em nome de Jesus. Nós também pedimos, ó Deus, neste momento, colocamos diante do Senhor a vida do Rafa. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, do Teu filho, do Teu servo, ó Deus, que ele venha sentir, Senhor, o Seu cuidado. Fortaleça ele, ó Deus, espiritualmente, emocionalmente, que ele possa descansar, saber que o Senhor está com ele, ó Deus, em nome de Jesus. Dê ele graça, Pai, que a cada dia, Senhor, que a cada manhã ele venha sentir, Senhor, o Seu cuidado sobre ele. Esteja com a Feira, ó Deus, dando ela também graça, dando ela saúde, ó Deus, para cuidar dele, ó Deus, que eles como família, ó Deus, possam sentir o Seu cuidado. Esteja guardando a vida do Dani, do Lucas, ó Deus, que essa família, Senhor, venha sentir o Seu cuidado, Senhor. Cuide deles, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Sua graça, Senhor, a Sua misericórdia seja derramada naquele lar, Senhor. Guarde a vida deles e nós cremos na cura, nós cremos no Seu cuidado e no Seu livramento, Senhor. Cremos que assim como o Senhor cuidou até aqui, o Senhor vai continuar cuidando, o Senhor vai continuar sustentando em nome de Jesus, ó Deus, porque independente daquilo que nós passamos, independente daquilo que nós sofremos, nós sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor continua sendo Deus, independente daquilo que nós passamos, ó Deus. Nós cremos no Seu poder, nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, Senhor. Esteja com eles, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Nós também agradecemos ao Senhor pela vida da Maria do Carmo. Obrigado pelo Teu cuidado sobre a vida dela. Que o Senhor continue, Senhor, cuidando dela, Senhor. Que esse tratamento que ela fez possa ter o efeito, Senhor, esperado pelos médicos, ó Deus. Esteja com a sua família, Senhor, dando eles sabedoria, dando eles descanso, ó Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado dela, Senhor. Esteja com a Lena, com o irmão Zé, Senhor, fortalecendo eles para que eles possam também, Senhor, ser ali, ó Deus, um canal de bênção para ela, que eles possam também estar ali ajudando ela, Deus. Nós agradecemos o Teu nome, agradecemos, Senhor, pela igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aqueles, ó Deus, que têm dedicado, Senhor, as suas vidas aqui no ministério. Fortaleça cada um, fortaleça, Senhor, as nossas vidas, que nesses dias, Senhor, que nós temos passado, que os nossos olhos, Senhor, venham estar em Ti, porque sabemos que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor vale a pena, ó Deus. E abençoe este culto, abençoe a palavra, que a Sua palavra, Senhor, venha de encontro com as nossas necessidades e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados e cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, se vocês quiserem chegar um pouquinho mais para cá, um pouco mais para frente, eu vou ficar muito agradecido. Ficar mais perto aqui, ó, juntinhos. Pode se sentar depois que você, Se vocês quiserem vir, não tem problema. Filipenses capítulo 2, versículo 2 ao 5. A originalidade cristã. Diz assim: então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutualmente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?
Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, obrigado por cada vida que aqui está, obrigado, ó Deus, por cada um que está nos assistindo nessa hora, abençoe cada vida em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, ó Deus, por essa chuva tão abençoada que nós estávamos precisando, ó Pai, e obrigado por esse tempo, ó Deus, por esse momento tão especial, diante da Tua palavra e com nossos irmãos, ó Deus, nós agradecemos a Ti, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para esses versículos aqui, a gente olha e vê que Paulo está escrevendo sobre o padrão de vida cristã. A gente segue um padrão, né? Então a gente não pode, como ele vai falar lá em Romanos também, a gente não pode se amoldar aos padrões deste mundo. Mas aqui ele já dá o padrão que a gente precisa viver. Ele vai dizer assim, ó, então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente. Eu sei que é um discurso meio diferente, né, do que nós ouvimos hoje. Juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Qual o propósito nosso? Muitas vezes nós caímos em algumas outras formas de pensamento por conta que nós não sabemos para onde nós estamos indo. Qual o propósito da igreja aqui nessa terra? Qual o meu propósito como igreja? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual a minha forma de pensar aqui nesse mundo? Aí, na sequência, ele vai dizer, não sejam egoístas, não precisa ficar impressionando ninguém, no sentido cristão, no sentido da vida cristã, sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês, mais importantes nessa versão que vocês. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, lógico, que hoje, metaforicamente, exemplo de humildade. Hoje a liderança, se nós formos ver, independente daquilo que a palavra de Deus fala, ela vai achar que eu não posso ser menos que o outro, eu não posso ser mais humilde do que o outro, só que a palavra de Deus está falando, não procure os seus próprios interesses, porque às vezes nós queremos procurar apenas nossos interesses, mas eu olho e eu vejo, Cristo está precisando de algo que eu possa oferecer, que eu possa ajudar, então não vou pensar somente em mim. O Otávio está precisando de algo que eu não posso ficar pensando só em mim, eu preciso pensar como um grupo, como uma equipe. Por isso que aqui ele está dizendo que nós precisamos pensar, uma uniformidade de pensamento, de propósito. Qual o propósito da igreja? Qual que é o pensamento nosso, essa forma de pensar? A gente precisa estar se amoldando à palavra de Deus. Então isso muda quando nós olhamos para a palavra, isso vai trazendo em nós uma certa libertação, e um certo entendimento daquilo que Deus quer para nós. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus. Então esse é o padrão de vida cristã. Mas hoje, no afã de querer ser original em alguma coisa, nós vemos muitas coisas sobressaindo. Por quê? Não, eu não quero somente isso. Está muito padronizado, então eu quero mexer aqui, mexer ali, e é onde a gente cai em muitas coisas errôneas, infelizmente. Nós vivemos, por exemplo, na área de excesso da informação. Você tem informação o tempo todo chegando aí no seu celular. A informação não é conhecimento, a gente sabe disso. Há muita informação chegando, e a gente sabe, né, pedaços da informação, fragmentos do conhecimento, excesso de estímulos visuais. Quem trabalha com marketing, publicidade sabe, hoje a cor tem alguma coisa a ver. Se você começa a ver uma cor, um exemplo, eu não lembro direito se é vermelho, amarelo, vai dando fome, né? Tem essas questões que a mídia trabalha, então há um trabalho em cima disso. Então não é simplesmente porque está ali, porque quando você entra no supermercado, você vai entrando e vai vendo promoções ali logo de cara, que já está para vencer. Lá no final você volta para pagar e na fila do caixa, chocolates. Quem que resiste às vezes, né? Se você tem dinheiro, amém. Agora quando não tem, você tem que, né, fingir que não viu. Geralmente acontece. Mas são estratégias de marketing, estratégias de vendas. As pessoas tentam se destacar no meio de uma massa monocromática, vamos dizer assim, que está indo tudo aqui, quando na verdade a gente precisa ir para cá. A gente precisa cuidar com a multidão. O caminho é estreito, Jesus disse. A porta é estreita, o caminho é mais difícil. Então, se todos estão falando isso, a gente precisa analisar.
A gente precisa tomar um certo cuidado nisso. Conquistar a originalidade na vida cristã, ou na sua área de atuação, é possível. Você ser diferente dos outros, é possível. Só que isso custa um preço também. Por exemplo, eu preciso ser questionador, e entenda bem, questionar não é sair questionando tudo, né? Você questionar as coisas. Questionar, por exemplo, o convencional. Por que é assim? Por que é daquele jeito? Começar a questionar esse tipo de coisa. Não ficar questionando pessoas. Questionar, não, você. Você lê alguma coisa, está certo isso? O que eu posso aprender com isso aqui? Onde eu vou aplicar na minha vida? Ao entender por que nós fazemos certas coisas, nós vamos percebendo muitas vezes que elas não fazem sentido. E a gente começa a questionar aquilo. Por isso que saem outras coisas. A originalidade sai daí também. O que não fizer sentido para mim, para você, eu vou excluir. Peraí, aí que entra o questionamento. Eu tenho questionado? Eu tenho questionado aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo. Nenhum conceito é inquestionável porque são criadas por homens. Conceitos são criados por homens. Então a gente precisa questionar, olha, isso aqui está errado. Eu já vi várias pessoas que fizeram algo gigantesco pela humanidade e chegar num certo ponto e dizer, olha, eu não concordo mais com aquilo que eu falei, eu mudo de opinião. E não é errado mudar de opinião, não é errado. Até então a pessoa não tinha o conhecimento que ela tem hoje, por exemplo. Outra coisa, treine a produção de ideias. Muitas vezes nós achamos assim, nós somos burros. Não, eu não sou tão criativo. Nós somos criativos. É que a gente precisa pegar para fazer, porque Deus nos dá essa sabedoria. Até na obra de Deus, por isso que nós vamos dar aquele curso de despertamento vocacional, por conta disso. Nós temos dons, nós temos talentos, só que eu não consigo desenvolvê-los. Eu não consigo despertar aquilo que eu tenho. A respeito dos temperamentos, a gente já falou sobre isso. A respeito de onde eu posso ser usado no reino de Deus e a partir disso ser usado lá fora. Quantas pessoas, por exemplo, não estão destacando, vamos dizer assim, aí fora, porque elas se dão bem dentro da igreja. Elas falam bem. Até nós comentávamos agora, né, Regina, sobre a questão da oratória, para perder a timidez. Isso ajuda em todas as áreas, não somente dentro da igreja, por exemplo. Então muitas coisas que dá para a gente mudar, e dá para a gente treinar essa produção de ideias, e não apenas consumir, porque há pessoas nesse momento que estão produzindo, e nós apenas somos consumidores. Eu não posso consumir, nós podemos consumir, nós podemos produzir também. Então de repente você está pensando, você tem alguma ideia na cabeça, mas eu não vou conseguir, não vai dar certo. Dá, eu preciso treinar isso, eu preciso desenvolver. E com isso nós vamos inspirando outras pessoas também. Isso que é legal. As pessoas estão nos observando. Nós fomos para Rio Preto esse fim de semana e eles falavam, olha, nós assistimos os cultos da igreja, a gente vê o que está acontecendo. Pessoas de lá. Então assim, pessoas estão nos observando a todo tempo. Não somente nós, todos nós. As pessoas sabem. Então há muitas pessoas que inspiram em você. Elas estão inspirando em você. Então nós precisamos, após, por exemplo, um tempo de estudo, por exemplo, tentar extrair o máximo daquilo que eu posso, de ideias, estratégias para a minha vida cristã. Ser o mais original possível. Por isso que a questão de ficar comparando a minha vida com outra pessoa não dá certo. Você é único para Deus. Você é único. Então a minha vida, eu não posso pautar ela na vida da outra pessoa. O Júlio é o Júlio, o Gabriel é o Gabriel, o Cerqueira é o Cerqueira, a Ana Júlia é a Ana Júlia, não tem outra pessoa. Por mais que são gêmeas, mas elas são diferentes. O Aleninha é igual a Fatinha, não é? Há diferenças. Há diferenças. Então nós vamos, nessa originalidade, Deus quer desenvolver em nós pessoas singulares. Eu não preciso ficar copiando outra pessoa. É lógico que em certo momento nós vamos copiando algumas coisas, porque nós gostamos do trabalho da pessoa, então a gente pega alguma coisa, mas coisas para o bem, coisas que vão edificar a nossa vida. Amplie o seu quadro de referência, por exemplo, amplie o seu repertório. O que eu tenho feito na minha vida?
Eu tenho um exemplo, eu tenho pegado a palavra de Deus e aumentado o meu repertório com a palavra de Deus. Isso é muito bom, principalmente nós que somos jovens. Estudar o livro de Provérbios ajuda muito na nossa vivência aqui nessa terra. Estudar, ler, ver filmes bons. Eu sou alguém que toma iniciativa. Uma vez eu brinquei, eu não vou brincar muito de novo não. De repente esse gasofilácio, ele está assim. E de repente eu olho, eu estou dizendo um exemplo aqui na igreja, mas lá no seu trabalho, na sua casa, é a mesma coisa. E eu olho e ele está torto. Ele está torto mesmo, verdade. E deixa lá. Isso é iniciativa, eu pego e vou e faço isso. Isso também ajuda, está torto. Quem é perfeccionista vai ver. Isso vai ajudando na minha vida, tomando iniciativa em muitas áreas. Não deixe o seu projeto parado com medo de concluí-lo. Não deixe. Há muitas pessoas com 60, 70 anos produzindo coisas. Isso é bom, isso é legal, isso é louvável. Então não deixe o seu projeto parado com medo. Tenha iniciativa, comece. Eu preciso começar, porque senão não vai, né, vai incrementando algo, é criatividade. Então isso que é bacana. Isso é o que? É um treinamento, é um processo. Observe, por exemplo, o comportamento das crianças. As crianças, elas são o quê? Extremamente curiosas. E ao mesmo tempo, elas são criativas. E a gente começa a observar a criança. E dá para a gente ser como uma criança. Então, ser original parece, às vezes, em certas circunstâncias, um elogio. Faz acreditar que as coisas, né, se originam a comportamentos que lançam alguma coisa e outros seguirão, quando na verdade a gente precisa seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Porque aqui ele está dizendo, não tente impressionar ninguém. Faça a sua coisa, aquilo que você está fazendo, e as pessoas, elas vão te admirar ou não, não tem problema. Mas não tente impressionar pessoas. Sejam humildes, nós precisamos ser humildes e não considerar os outros inferiores, sempre superiores, sempre. E a gente vê, né, quando a gente vê alguém arrogante é muito chato. Mas o que eu quero pegar aqui é a originalidade cristã. Eu tenho vivido um padrão cristão. Eu tenho vivido uma vida que dignifica o Rei dos Reis, que exalte o nome do nosso Deus. Isso faz a diferença. Onde eu estou, a pessoa ela olha e fala, esse aqui é um cristão. Esse aqui eu consigo inspirar nele, porque ele, de fato o que ele fala bate com as Escrituras. Aqui as palavras dele conseguem transmitir graça aos que ouvem, conforme a Bíblia diz. Ou as minhas palavras têm soado como um fel no ouvido das pessoas. Eu estou transmitindo graça. A pessoa, ao me ouvir, ela consegue ter um momento de felicidade, por exemplo. Um momento de paz. Eu sei que isso é Deus que dá, mas você transmite paz para as pessoas. A sua presença transmite paz, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então se ele habita, ele está ativo, não está entristecido, não está apagado, como diz a Bíblia. A minha vida vai ser uma bênção para as pessoas. A minha vida será uma bênção. É mais seguro muitas vezes quando eu não corro riscos. E nós vamos correr risco o tempo todo. Nós vamos correr. Só que o correr risco às vezes implica em não seguir a multidão. Conforme nós vemos aqui, Jesus, ele tinha uma multidão que seguia. A multidão seguia Jesus. Mas quem ficava com ele o tempo todo? Eram os discípulos. A multidão chegava a certo momento e ia embora. Então a multidão não ficava. Quem crucificou o Cristo? A multidão. Soltem Barrabás. A multidão. A voz do povo é a voz de Deus. Amém? Que versículo que é esse mesmo que eu não achei aqui? A voz de Deus não, a voz do povo não é a voz de Deus, não tem como. A voz de Deus está aqui, na palavra. Amém, irmãos? Talvez o preço mais caro que a originalidade cobra é o medo da rejeição. Às vezes eu quero tentar, né, ser um pouco diferente no meio onde todos são iguais, eu vou ser rejeitado. E às vezes a gente precisa se preparar para isso. De repente eu vou ser rejeitado em algum lugar. Irmãos, eu já fui tão rejeitado, e vou fazer o quê? Por conta, às vezes, você pode ser a melhor pessoa, a pessoa está conversando com você. A hora que você fala que você é cristão, por exemplo, algo básico, ela já te deixa. É nítido.
ela já te abandona assim, ó. Eu sofro isso diretamente. Diariamente, não. Quase sempre. E às vezes a gente quer estender o amor de Cristo e a pessoa ela descobre que você, né, vai à igreja, ou é pastor, ou é cristão, ou alguma coisa, ela já, automaticamente, ela já tem uma certa repulsa. Porque ela acha que você vai fazer como outros. E a igreja, irmãos, precisa estar preparada para recebê-los. Precisa estar preparada para receber um morador de rua, por exemplo. A igreja precisa. A igreja está aqui como luz, como sal dessa terra. Não adianta nada ficar batendo de frente, sabendo que eles também precisam. Só que, por outro lado, também a pessoa, ela sente isso, por conta de alguma coisa que se originou. Então, na mente da pessoa, todas as igrejas são iguais, todos os pastores são iguais, todos os cristãos são iguais. E a gente precisa mostrar a diferença. Amém? A gente precisa ser diferente. Transbordar esse amor para essas pessoas também. Olha só o que diz Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então tudo que eu fizer, seja em palavra, porque às vezes a palavra é desconexa da atitude, da ação, do comportamento. Então tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio de Cristo graças a Deus Pai. E assim a gente vai caminhando, vai vivendo dessa forma. Gente que acreditou, por exemplo, no passado que seria possível voar, aconteceu. De repente ele foi tratado como louco. Falou assim, vou criar tipo, acho que não tinha um nome de avião, mas vou criar alguma coisa que voa. Ele mirou no pássaro, mais ou menos. Falou, você é louco? Muitos doidos aí no passado criaram muitas coisas. Por quê? Queriam fazer algo, ser originais. Por exemplo, enviar... no passado, irmãos, eu sei que a maioria aqui são novos. No passado, era até aqui no Brasil, tá? Era mais assim, difícil, por exemplo, você mandar uma carta que você mandava com selo. Muita gente mandou carta com selo. E de repente alguém fala assim, não, vamos enviar pelo computador. Olha que coisa simples hoje, né? Vamos enviar uma carta agora, o chamado e-mail, pelo computador. São doidos, foram sarrados o tempo todo. Então nosso compromisso é com a palavra. A gente não pode ceder à tentação de perder a simplicidade da pureza da palavra de Cristo. Eu não posso ceder a essa tentação. Eu posso ser simples. Eu posso continuar sendo simples, tendo uma dívida de simplicidade e pureza com Cristo. Nós temos uma dívida de permanecer fiel àquilo que Ele disse para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mas antes, o nosso pensamento, por exemplo, tem um versículo na Bíblia que fala assim, tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para homens. Eu tenho feito coisas para o Senhor ou para homens? O que eu tenho na minha mente? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, eu faço para o meu patrão, eu faço para Deus. Então tudo isso também implica numa vida cristã. Olha só, Filipenses 4:9. Tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Quando Paulo escreve isso, porque ele era um seguidor de Cristo, era um exemplo de Cristo. Ele pegava o exemplo de Cristo. Então tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram em mim e viram em mim, ponham em prática. Porque a teoria nós sabemos já. Nós sabemos a teoria. Agora a prática é mais difícil. É mais difícil, mas não é impossível. Dá para a gente viver uma vida cristã original, uma vida cristã única, porque eu sou único para Deus. Então eu vou glorificar esse Deus, porque Ele me fez único. Ele me fez singular. Eu estou aqui nessa terra com um propósito. Eu não estou aqui a Deus dará, como diz o outro. Não, nós estamos aqui com um propósito, com um objetivo. De engrandecer o nome do nosso Deus. Aí sim, porque aqui tem a primeira parte e a segunda. E o Deus da paz estará com vocês. Aqui é uma condição. Eu preciso fazer algo antes. Por isso que muitas vezes nós achamos que a nossa vida não caminha. Nós só estamos patinando. Eu não preciso ficar achando que Deus não vai me abençoar, que Ele já está me abençoando. Deus já está. Então tudo aquilo que você fizer, é estudo, é na sua casa,
é no trabalho, é para alguém, é para o Senhor. E tudo muda, tudo vai mudar. Aí sim, vocês estão aqui por conta de Deus. Tudo vai fazendo diferença na nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Tem um Quilo do Amor também. Eu quero agradecer muito vocês que têm participado desse projeto do Quilo do Amor. A Joelma está aí, qualquer coisa, converse com ela. Nosso culto de quartas, 20 horas, tem sido uma bênção. Nós temos tratado de assuntos um pouco mais profundos assim na vida cristã. E o culto de domingo, às 9 da manhã, hoje, né, infelizmente a chuva... Não, infelizmente não. Eu falo assim, infelizmente, porque pessoas não vieram, mas por conta da chuva. Tem coisa que não dá mesmo, né? Então, eu no aparelho aqui. Mas graças... Meu aparelho é eterno, irmãos. Eu preciso tirar esse aparelho urgente. E o nosso culto às 19. Então, muito obrigado vocês que têm participado. Eu te dou a orar pelas famílias, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Graça e paz. Graça e paz, igreja. Amém? Tá bom. Queria primeiro agradecer ao Senhor por esses momentos maravilhosos que passamos aqui na tua presença, através dos louvores, da palavra. Cada momento, Senhor, que passamos aqui foi edificante para nós e com certeza para as pessoas que estão em casa. Vamos orar agora pelas famílias, Senhor, colocando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, todas as famílias em tuas mãos. Você conhece, Senhor, a cada um, conhece cada família, cada necessidade, ó Pai. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor entre com a tua providência por cada família, Pai, que está necessitada de ti agora. Colocamos, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, porque necessitamos da tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda há de fazer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, quem confiamos, em nome de Jesus. Por isso, Pai, nós te rendemos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus, por nossas famílias. Colocamos, Senhor, essa semana, Senhor, em tuas mãos. E também, Senhor, estar conosco, Pai, em cada momento que possamos estar. Que Ele esteja à nossa frente. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero agradecer, né, ao tio Dolfo, a Regina, que está nos ajudando agora, né, no diaconato aqui à noite. O Davi, que ficou na mesa de som, ele e o Vinícius ali. E o Lucas estava ajudando via WhatsApp. E o Lucas, né, teve um probleminha lá, não deu para ele vir. E vocês, irmãos, eu agradeço muito pela vida de vocês, que têm nos ajudado, têm contribuído. Levante suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Até mais. Deus abençoe.